Que a igreja tem suas Bíblias, a igreja está nos acompanhando também online. Estamos fazendo a exposição da carta de 1 Pedro. Estamos no capítulo 1 e hoje vamos ler do verso 22 ao 25. E aí vamos terminar o capítulo 1 dessa carta tão importante, tão encorajadora para nós. Nós temos meditado sobre essa série chamada Encorajamento em Tempos de Sofrimento. E hoje nós vamos falar sobre as marcas do novo nascimento, baseado no texto de 1 Pedro, capítulo 1, do verso 22 ao 25. Diz assim a palavra de Deus: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos falar aqui sobre marcas do novo nascimento. Nós vemos ontem no concílio examinatório ao Ministério Pastoral da Juliana, que passou por louvor, e um dos temas abordados e que é importante para a fé cristã é exatamente o novo nascimento, que é o que, basicamente falando, pastor, é quando nós saímos da nossa condição de criaturas para filhos e filhas de Deus. Ou seja, saímos da nossa condição de mortos espiritualmente para agora sermos vivos diante de Deus, por causa da regeneração que foi operada ou efetuada sobre as nossas vidas através do Espírito Santo, no dia que eu e você ouvimos a mensagem do Evangelho. Essa mensagem gerou vida no nosso coração, porque estávamos como ossos secos e foi-nos dada uma nova vida. Isso tem a ver com o novo nascimento. E o apóstolo Pedro, ele, no capítulo 1 aqui, nós podemos perceber que é uma sequência interessante de temas que estão interligados nesse primeiro capítulo, que começa, principalmente do versículo 3 em diante. O tema geral daquilo que Pedro vai tratar aqui é sobre a nossa salvação. E ele vai concluir aqui essa parte dizendo sobre essas etapas que ocorrem na vida do crente, no que diz respeito à nossa salvação. E ele vai concluir afirmando sobre esse estágio chamado regeneração, novo nascimento, para dar continuidade àquilo que eu e você precisamos fazer no que diz respeito à nossa caminhada cristã, que é a santidade, a vida de oração, a vida de obediência ao Senhor, de observância da sua palavra. E é disso que ele vai tratar resumidamente nesse ponto aqui que nós vamos meditar nessa noite. Avançando aqui então. A resposta de uma vida santa e a obediência à verdade produz o que na vida do crente? Um amor sincero para com os irmãos. E Pedro vai tratar disso aqui. A única forma, então, irmãos, de nós ingressarmos na família espiritual, ou seja, nascermos de novo, é por meio da fé em Jesus Cristo. Precisamos crer na mensagem do Evangelho. Ao ouvi-la, isso vai gerar no meu e no seu coração fé, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados e confessar a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Lembre-se o seguinte, meus irmãos e irmãs, só recapitulando algumas coisas que já foram ditas nas mensagens anteriores, mas para a gente poder conectar isso de uma maneira didática. Esses cristãos estão num contexto de perseguição, eles
confessaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Esses cristãos, alguns são de origem gentílica, outros de origem judaica, gentílica, não judeus, como nós, que ouviram a mensagem do Evangelho. Na semana passada eu destaquei um ponto interessante para tratar de que muitos daqueles que haviam se convertido dentro do Império Romano eram escravos. E ao ouvir a mensagem do Evangelho, tratando de uma expressão sobre escravos, eles entenderam, fizeram uma conexão muito interessante ao apóstolo Pedro, em destacar que eles agora não eram mais escravos do Império Romano, dos seus senhores romanos, mas agora eles pertenciam como escravos de Deus. E isso é bom, não é ruim. Por quê? Nós somos agora servos e servas, obedientes a um Deus que é santo, que é amoroso, que é bendito, que é majestoso e que abençoa seus filhos e filhas e que cuida de nós como um Pai celestial que tem amor pela sua criatura. Os crentes são chamados a uma vida de santidade. Amém, meus irmãos? Amém. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Os cristãos, que somos nós, são aqueles que têm suas almas, suas vidas purificadas, limpas, em obediência à verdade. Em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 8, e no capítulo 3, verso 1, diz assim, você está com o seu livro aberto? Olha só o que diz, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Os desobedientes, aqui na carta que o apóstolo Pedro escreve e fala, são aqueles que ouvem essa palavra e não creem. Não creem nessa palavra. São os desobedientes, continuam no seu estágio de morte espiritual, em desobediência à palavra. E no capítulo 3 de 1 Pedro, verso 1, diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Muito interessante. Falamos um pouco disso pela manhã, desse contexto de submissão e obediência em amor sacrificial que envolve a pessoa de Jesus e que precisa envolver a relação entre marido e mulher. Avançando aqui. No capítulo 4 de 1 Pedro, a gente vai passar um pouquinho aqui em 1 Pedro, seu dedinho marcando aí para a gente voltar depois no capítulo 1. No capítulo 4, versículo 17, diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Veja, o apóstolo Pedro, então, nesses 3 versículos lidos, ele faz uma importante afirmação a respeito do caráter dos desobedientes, que é o contrário, que é oposto àqueles que são cristãos e que devem obedecer à palavra. Isso é uma característica de quem nasceu de novo. Qual, pastor? A obediência. Quem é obediente à palavra de Deus é um sinal, é um indicativo de que, de fato, esse cristão, essa cristã, nasceu de novo, experimentou o novo nascimento, como aconteceu quando Jesus está pregando para Nicodemos, lá no Evangelho de João capítulo 3, que ele não entendeu muito bem o que era essa expressão, nascer de novo, ele faz uma confusão danada, e Jesus explica para ele o que é isso. Que é o nascimento espiritual da carne. E o indicativo de que eu e você nascemos de novo é a obediência a Deus e a sua palavra.
desobediência, rebeldia não combina com a fé cristã. É estranho. Cristãos desobedientes à palavra, rebeldes, briguentos o tempo todo, precisam rever isso. Porque uma das características do novo nascimento é a obediência à verdade da palavra, a obediência a Deus. E isso precisa ficar muito claro para nós na nossa caminhada cristã. Avançando, os salvos foram não apenas redimidos da escravidão, mas também purificados pela obediência à verdade. Pedro, o apóstolo Pedro, declara que os salvos não foram apenas redimidos, mas purificados. E foi na salvação que os crentes receberam a capacidade de demonstrar esse amor de maneira sobrenatural. Porque amar é fácil, irmãos? Não é. De repente você pode pensar assim, não, mas amar quem nós gostamos é um pouco mais fácil. Mas quando essa pessoa que nós amamos pisa no nosso calo? O amor acho que diminui um pouquinho. Então, o fato de expressarmos o amor é uma outra característica de que nascemos de novo. Somente aqueles que amam verdadeiramente, não somente ao Senhor acima de tudo, mas os seus irmãos e irmãs, apesar de nós sermos quem somos por causa dos nossos pecados, é uma demonstração, é um indicativo, é um sinal que aponta para o fato de que nós nascemos de novo. O apóstolo Pedro está escrevendo essa carta nesse ponto aqui, afirmando a respeito da salvação daqueles crentes, que poderia passar pela mente deles se de repente eles não tivessem experimentado a verdadeira salvação, como acontece muitas vezes na nossa caminhada cristã. Então as pessoas às vezes na caminhada cristã pensam, meu Deus, será que surgem dúvidas, questionamentos, perguntas sinceras, honestas? O que o apóstolo Pedro está afirmando aqui é que aqueles cristãos, se eles de fato obedecem à verdade, se eles de fato demonstram um amor, que ele vai dizer aqui, não fingido no capítulo 1, não fingido, mas amando de todo o coração uns aos outros ardentemente, é um indicativo de que aqueles e aquelas de fato nasceram de novo, são crentes de verdade. Crentes de verdade. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 5,5 que esse amor foi derramado em nossos corações pela ação do Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi concedido. Isso é uma característica de aqueles que nasceram de novo. Veja, a carta, irmãos, é num contexto de dificuldade. E por isso Pedro encoraja esses cristãos a permanecerem firmes na fé. E veja, as provações, as tribulações da vida fazem com que eu e você tenhamos uma fé mais refinada. É no meio da provação, da tribulação, da tormenta, da ansiedade, das dificuldades que eu e você enfrentamos no nosso caminhar, é que a nossa fé é refinada e mais, testada e provada. É como o ouro. Por isso que o apóstolo Pedro usa essas analogias, essas metáforas aqui nessa carta, no capítulo 1. Por quê? Antes de encontrarmos uma pedra preciosa como o ouro, se encontra, se você esbarrar aí na rua, se tropeça em pedras, pepitas de ouro na rua, em diamantes, irmãos. Depois os irmãos queriam, né? Esbarrar, andando na rua assim, e tem um diamante que eu glória, né? Vai fazer brinco, anel, pulseira. Mas não é assim. Pedras preciosas, como ouro, para citar aqui um exemplo, precisam ser cavadas. E demora, irmão. Sai todo sujo, imundo. Se fica dias, horas, meses,
a gente vai conseguir um negocinho, uma poeira de ouro. Que dá trabalho. Não é fácil. O que isso ilustra para nós aqui, na nossa caminhada cristã? Que a nossa fé ela é refinada na dificuldade mesmo. É na luta. Ah, mas está doendo tanto, está difícil. A sua fé está sendo refinada, depurada. Quando você está depurando lá, passando a terra, a areia, você passa somente aquele fino da areia que vai ser utilizado e as impurezas ficam naquela redinha ali. E você faz com aquilo? Joga fora. A nossa fé é assim, irmãos, na tribulação. Ela é refinada. Ela passa ali naquela peneira para que as impurezas minhas e suas, nossos pecados, fiquem ali e o próprio Senhor jogue isso fora. E é nessa caminhada que provamos para nós mesmos que nascemos de novo. As nossas impurezas são retiradas nessa peneira divina quando passamos pelas dificuldades, pelas lutas. A obediência à palavra de Deus refina o nosso caráter. Quando eu e você ouvimos a palavra, ela é exposta, ela é ensinada, ela é pregada, quando nós somos edificados, exortados, confrontados por ela, essa obediência à palavra que eu e você devemos ter, ela vai refinando o nosso caráter. Para quê? Para que fiquemos mais parecidos com Jesus, irmãos. Mais parecidos com Jesus. Aquele que se purifica por viver de acordo com a palavra de Deus, vai descobrir o prazer, a satisfação da alegria, da obediência. Um autor chamado John Piper diz que só o crente perseguido, que passa por dificuldades, pode experimentar uma alegria indizível. É só na provação, é só na dificuldade. Quando tudo está bem, tudo está dando certo na sua vida, não é nessa hora que eles somos provados, não. É na moenda. É como se está sendo pressionado, quase que torturado. Você, meu Deus, é aí que eu e você somos aperfeiçoados da nossa fé. E de fato, é nesse momento que vamos dizer se somos cristãos nascidos de novo ou não. É nessa hora. Se vamos negar a nossa fé ou não. É nesse momento. Olha só o que diz Atos capítulo 5, verso 40 a 42. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. Traduzindo, bateram, espancaram os apóstolos para que eles não falassem mais de Jesus. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido, olha só, considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Veja, se retiraram do sinédrio, regozijando-se, alegres, depois de apanharem, irmãos, depois de sofrerem. Falaram para eles, não falem mais de Jesus. A gente vai soltar vocês, com uma condição: vocês não falem mais de Jesus. Bom? Só que não, né, irmão? Saíram todos os dias, diz o texto, de casa em casa, no templo, não pararam de falar de Jesus, o Cristo. A perseguição continua, irmãos. Não para. As Escrituras repetidamente deixam claro que a pessoa não convertida, que não nasceu de novo, está longe de ter a capacidade de demonstrar esse amor verdadeiro a Deus. Veja, no verso 22, capítulo 1, diz assim, a partir dele:
tendo em vista o amor fraternal não fingido. Alguém aqui, não precisa levantar a mão, nem se acusar, mas numa experiência sua de vida, já experimentaram um amor fingido? A pessoa diz que ama você, mas não é nada disso? Só fala, não, te amo. Lembra do Chapolin Colorado? Assim, eu vou, eu faço, eu fico. Mas não é nada aquilo. Nada daquilo. Esse amor não fingido, que na fé cristã, para um cristão, muitas vezes perdemos essa dimensão do amor como cristãos, uns pelos outros, de que devemos amar de verdade o nosso irmão, a nossa irmã. Amar a Deus de verdade. Vejam, se a nossa satisfação, nosso prazer, nossa alegria não está em nos reunirmos com a igreja, buscando o Senhor, ouvindo sua palavra, adorando o seu nome, lógico, é uma coisa pessoal, um desejo pessoal, particular. Se isso não é suficiente para produzir um amor real na sua vida, estar com os irmãos, estar na casa de Deus, adorando a Ele, Espírito em verdade, se isso para você não é suficiente, você prefere tocar isso por qualquer outra coisa, é um direito seu? Sim. Mas eu quero alertar, como pastor, orientando o rebanho, reveja que tipo de cristianismo você tem vivido e experimentado. Se você é capaz de tocar o amor pelos seus irmãos, o amor a Deus, a sua palavra, por qualquer outra coisa lá fora, você acha que é melhor estar lá vendo um jogo, sei lá de quê, passeando, viajando, comendo num restaurante belíssimo, se você acha que isso é melhor, que isso satisfaz o anseio do seu coração, mais do que você estar com seus irmãos em comunhão, em adoração ao Deus Santo, pode ser que o seu amor seja um amor fingido. E nós aqui, pelo apóstolo Pedro, somos chamados a não, o amor fraternal não fingido, mas o amor verdadeiro, o amor que se preocupa, cuida como irmãos, como irmãs em Cristo. Avançando. A fé não é uma obra humana iniciada de nossa obediência. Paulo, em Efésios 2,8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. É através da graça de Deus e por meio dela que somos capacitados pelo Senhor a obedecer a palavra dele, irmãos. Porque por nós mesmos, na força do ódio, né? A gente não obedece não, irmãos. Não, eu vou me esforçar bastante, que agora eu vou obedecer a palavra de Jesus. Não vai, irmão, porque nos é contrário isso. Mas quando de fato entendemos que é pela graça de Deus, e ela que nos instrumentaliza, ela que nos capacita, e fazemos isso com alegria, porque obedecer para nós não é algo natural, somos tendenciosos à desobediência o tempo inteiro. Somente pela graça de Deus somos convidados, chamados pelo Senhor a obedecê-lo com amor, com gratidão, com prazer, com satisfação, com alegria, com sorriso dos lábios. É por causa da graça, irmãos, que obedecemos Ele e obedecemos a sua palavra. O apóstolo Pedro lembra que os seus leitores e a nós nessa noite, que eles haviam experimentado um novo nascimento. Eles nasceram de novo. E essa transformação na vida dos crentes não cessa. Por quê? Ela ocorreu através da palavra de Deus, que é imperecível. Aqui no verso 22, amor não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente. Veja, ardentemente. Ardentemente. Por quê? Porque fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Avançando. Uma pessoa que nasceu de novo, irmãos,
ela crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador de sua vida. Ela não tem outra expectativa da salvação para fora ou para além de Jesus. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Precisamos, nesses dias, fazer essa afirmação para os crentes. Assustadoramente. Porque muitos cristãos estão idolatrando quem não se deveria idolatrar em hipótese alguma, porque é um pecado terrível. Estamos tocando a glória do Deus Altíssimo pela glória dos homens, adorando homens, ao invés de adorarmos somente ao Senhor, autor e consumador da nossa fé. Como que nós temos testemunhado de Jesus na escola, no ambiente de trabalho? Temos dado razão da nossa fé àqueles que não creem em Jesus? Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Foi Ele que morreu na cruz, nos substituindo, para que pudéssemos receber o perdão divino. Ele fez isso. O Pai, Deus o Pai, designou para estes propósitos. Além dele, não existe outro Salvador. Não tem. E precisamos afirmar isso com coragem. O desejo da pessoa que foi regenerada, que nasceu de novo, qual é? Amar a Deus. Ele tem prazer de estar na casa de Deus. Ele tem prazer de estar com os irmãos. Ele tem prazer, tem alegria, tem satisfação de estar em comunhão com os santos, de se envolver com a obra de Deus, com o serviço cristão. Irmãos, ontem, observando a igreja, no momento do concílio, a satisfação, a alegria dos irmãos é um negócio indizível. A alegria dos irmãos, das irmãs que aqui estavam, felizes. Era visível isso no rosto da igreja. Que coisa boa. Irmãos, não tem melhor coisa que servir a Jesus. Se há isso no teu coração, isso é um ídolo. Precisa ser destronado nessa noite. Se você acha que existe alguma coisa melhor do que servir a Jesus, amar a Jesus, tem alguma coisa errada no meu e no seu coração, que precisa ser revisto. O regenerado, nascido de novo, ele deseja estar continuamente olhando para Jesus, servindo a Ele, porque é Ele que nos salva, é Ele que nos salvou mediante o lavar regenerador da Sua palavra, através do Seu Santo Espírito. Esse nascer de novo aconteceu através da palavra pregada. Nós ouvimos a palavra, por isso é tão importante pregar a palavra. Para quê? Gere vida no coração daquele que não conhece ainda Jesus Cristo. Precisamos falar de Jesus, pregar a palavra. Irmãos, pregar a palavra é um negócio muito significativo. Por quê? A gente às vezes perde a dimensão disso. Por que eu tenho que pregar? Porque não tem outro jeito, tem outro método para alcançar corações empedernidos pelo pecado? Não tem. Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Nós seremos julgados pela sua palavra. Nós nascemos de novo por meio da sua palavra. O juízo de Deus vem por meio da sua palavra. Tudo, do início ao fim, é por meio da palavra. Nós somos alcançados pela palavra. Somos confrontados pela palavra, edificados pela palavra. Veja, do início ao fim, as Escrituras apontam a importância da palavra de Deus. Por isso, devemos anunciá-la em tempo e fora de tempo. Ela é a nossa base, é o nosso fundamento que precisamos anunciar nesse mundo marcado pelo pecado. Veja, Tiago diz o seguinte, Tiago 1,18: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que
primícias das suas criaturas. Irmãos, a palavra de Deus é um negócio espetacular, profundo, tremendo. Olha a palavrinha que apareceu aqui: primícias. Estamos estudando o Antigo Testamento, no panorama do Antigo Testamento. Estamos no livro de Levíticos. E uma das festas religiosas que eram comemoradas na nação de Israel, qual era? Festa das primícias. Isso aqui é sensacional. Aguenta só um pouquinho, irmãos. Tenha paciência, seu pastor. Lá em Levítico, capítulo 23, do verso 9 a 14, depois você vem em casa, com calma, Deus vai apresentar aqui, nesse texto, a prescrição para a realização dessa festa, das primícias. Isso em Levítico 23, verso 9 ao 14. Marca na sua Bíblia para você ler depois. 2 dias depois da Páscoa e um dia, que era uma outra festa, tá? Depois da festa dos pães asmos, no 16º dia, ou seja, no dia 16, os israelitas comemoravam a festa das primícias. Essa era a terceira festa, nessa ordem, que acontecia na primavera. Era uma das festas das colheitas, onde o povo celebrava ali as chuvas que Deus providenciava para que o povo pudesse ter uma boa colheita, e fazer isso em agradecimento ao Senhor. Veja, na Páscoa se comemorava o quê? O livramento de Deus diante do seu povo. Na festa dos pães asmos, ou seja, pães sem fermento, que simboliza o pão com fermento, simboliza o pecado. Pães sem fermento, pães sem pecado, simbolizando o corpo de Jesus, que é um corpo sem pecado, diferentemente do nosso. Somos pecadores. Se comemorava o quê? O rompimento com o passado. Na festa das primícias, celebrava o quê? A nova vida. Que nova vida é essa? Um novo ciclo que se iniciava para as novas colheitas. Isso tem a ver conosco. Que eu e você, como primícias, por meio da palavra de Deus, no texto que nós lemos de Tiago 18, nós somos os primeiros frutos de Deus. E assim sendo, nós somos santos, separados por Deus. Deus nos chamou dentre todas as criaturas para sermos santos, separados, irrepreensíveis, e Ele, o Senhor, nos dedicou a si próprio. Nós pertencemos a Deus, amém, irmãos? Amém. Pertencemos a Ele. Assim, é impossível para nós, que somos das suas primícias, estamos em suas benditas e poderosas mãos, nós também compartilhamos da sua santidade, por meio da vida que eu e você somos chamados pelo Senhor a viver. Pedro, aqui, cita Isaías para fortalecer o seu ponto. No verso 24, ele diz: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Pedro tinha isso de onde? De Isaías, capítulo 40. Em qual contexto lá de Isaías? No capítulo 40. Império Babilônico. O que isso tem a ver com a passagem? O profeta Isaías, quando ele profetiza ao povo de Deus, que foi levado cativo pelos babilônios, ele está aqui confortando sobre o fato de que Deus iria cumprir as suas promessas, restaurando a terra para eles. Ainda que eles estivessem como prisioneiros, ainda que eles estivessem como escravos, Deus, por meio da sua aliança, por meio da sua palavra, por isso ela permanece para sempre, diferentemente de nós, que somos como a erva,
como a folha seca, que murcha e cai, mas a palavra de Deus, irmãos, ela permanece para sempre. Ela não pode falhar e não falhará jamais, irmãos. Aquilo que Deus diz na sua palavra vai acontecer, vai se cumprir. Não tem como não acontecer, porque Deus não mente. Deus não mente. E veja, quando Isaías diz isso, a Babilônia, na época, era um dos maiores impérios do mundo. Numa mentalidade normal, o povo diz, não, isso aqui estamos completamente perdidos. Não tem para onde ir. Vamos morrer. E o que Deus falou para nós no passado, para os nossos antepassados, é uma farsa, uma mentira, e Deus, por meio do profeta Isaías, traz uma palavra de conforto, de esperança em meio ao caos que estamos vivendo. Como Ele faz conosco hoje, irmãos. Por isso a palavra de Deus é imutável e permanece para sempre. Porque eu e você podemos estar vivendo um caos na família, internamente, com crises de ansiedade emocionais, espirituais profundas, crises nos nossos relacionamentos com marido e mulher, com os nossos pais, com nossos familiares, na igreja, no ambiente de trabalho, com saúde, crises, um caos. Nada se encaixa, mas a palavra de Deus permanece para sempre e ela traz esperança em meio a esse caos que você está vivendo. Creia nisso. Acredite nisso, porque isso é real. Porque eu e você, irmãos, somos marcados pela transitoriedade da vida. A gente não sabe o que vai acontecer conosco quando sairmos daqui a uma hora, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. A gente não tem ideia do que vai acontecer conosco. Fazemos projeções, imaginamos coisas, planejamos, isso é muito bom, é saudável, mas quem vai dizer se vai acontecer tal coisa? Não, quem é? É Deus. A gente planeja, projeta, eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo outro, se faz várias coisas que são importantes, mas tudo pode mudar no estalar de Deus, no abrir e piscar de olhos. Tudo muda, irmãos, rapidamente, mas a palavra de Deus permanece. Nada abala a palavra de Deus, irmãos. Caminhando para o final aqui. Nós, e aqui ele vai dizer aqui no versículo 5, que a palavra permanece eternamente, ora, esta é a palavra que nos foi evangelizada. E que é isso? É essa palavra que eu e você recebemos para pregar, irmãos. Foi essa palavra que eles foram alcançados. Foi essa palavra que fez com que eles nascessem de novo. E essa palavra que eles e nós hoje devemos anunciar aos quatro cantos da terra. Por quê? Não tem outro jeito de alcançar pecadores e levá-los ao arrependimento que não seja por meio da palavra. Creia na palavra, pregue a palavra, fale da palavra, para que a semente da palavra de Deus, que é incorruptível, mais preciosa, como o apóstolo Pedro vai dizer nos versículos anteriores, que nós vimos na semana passada, mais preciosa do que qualquer pedra, ouro, diamantes. Nada disso se compara à preciosidade da palavra de Deus, irmãos. Não tem riqueza nesse mundo mais preciosa, mais profunda, mais bela, mais exultante, mais majestosa do que a palavra de Deus, irmãos. Ela nos basta, ela nos é suficiente. E quando nós nos deparamos com essa palavra, o meu e seu coração precisa arder de paixão por essa palavra, irmãos. Com uma alegria indizível, ainda que o caos esteja ao nosso redor, preocupações que estejam pairando o meu e o seu coração, lancemos as nossas ansiedades nas mãos daquele que tudo pode, que é o Senhor Jesus, que tem cuidado de nós. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, meus irmãos? Qual é o tempo de Deus nessa hora? Tudo aquilo que tem feito você, de repente, ainda como cristão,
tanto. Tocar a comunhão dos santos, o prazer, a satisfação de estar na casa de Deus, com os irmãos, com as irmãs, servindo ao Senhor com alegria, pelas coisas que são transitórias, passageiras desse mundo. Tem se tornado um ídolo, de repente, no seu coração. Você tem colocado isso acima de Deus e da sua palavra. Nós fomos chamados à obediência, irmãos, a Deus por meio da palavra dele. Se não temos sido obedientes, precisamos rever esse pecado no nosso coração. E tantos outros que podem estar afetando a nossa comunhão com Deus e com nossos irmãos. A alegria, o prazer de estar na casa de Deus, servindo, adorando o Santo dos Santos. Aquele que é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Que tem se interposto entre nós e Deus. O que tem gerado essa dificuldade nossa de estarmos na casa dele, em adoração, servindo, em comunhão uns com os outros, com prazer, com alegria, já que nós já recebemos a maior dádiva, o maior presente, que foi a salvação em Cristo Jesus. Não tem maior presente, irmãos, do que a salvação e perdão dos nossos pecados. Deus, rendemos graças a Ti porque reconhecemos os nossos pecados nessa noite e lançamos eles em Tuas benditas mãos, porque o Senhor, Deus, é o único capaz de nos perdoar e nos purificar dos nossos pecados, de nos limpar. Ó Deus, que possamos passar nessa noite pela Tua peneira, para que as impurezas fiquem ali na peneira e que só passe, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja, para que sejamos tratados, cuidados pelo Senhor. Possamos, ó Deus, entender que as dificuldades são oportunidades para que a nossa fé sejam refinadas, para que o nosso caráter seja mais parecido com o de Jesus, que sejamos cristãos obedientes às Escrituras, ao Senhor, que experimentemos e expressemos um amor não fingido, mas um amor verdadeiro, um amor genuíno, um amor gracioso. Ó Deus, quebranta-nos por meio do Santo Espírito nessa noite, nos faz amar ao Senhor, amar os nossos irmãos, estar na comunhão com os irmãos, com os santos, ó Deus. Que o nosso prazer, a nossa satisfação, a nossa alegria seja na Tua presença, Senhor. E que nada desse mundo venha nos tirar desse foco, desse propósito. Que nossos ouvidos, coração e mente, todo o nosso ser estejam diante do Senhor nessa noite. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus sejam derramadas sobre a comunidade Batista Redenção e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém.